Chegou mais um momento especial no canal Marcelo Mesquita e de Pregai, um momento de testemunho. Hoje você vai assistir o testemunho da nossa irmã Ceissa, que a gente já conhece há muitos anos. Peço a você, telespectador do canal, você que já é inscrito, não deixe de deixar o seu like de apoio no vídeo. Isso é muito importante para o vídeo e para o canal. E também compartilhe com seus familiares, irmãos da igreja que você congrega, outras pessoas de outras denominações também, mas não deixe de compartilhar os vídeos. E quando você compartilhar, convide as pessoas que ainda não são inscritas a se inscrever e deixar o seu like de apoio no vídeo. Testemunho da nossa irmã Ceissa. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ceissa, né? Sou irmã Ceissa. Quero compartilhar aqui com os irmãos um testemunho, né, de experiência com Deus. Falar brevemente, né, eu conheci a Jesus, eu tinha 14 anos e ali me batizei, congreguei e logo após, aos meus 19 anos, eu me casei, né, formei uma família e aí tive, né, 2 filhos. Aí depois de 7 anos separei, né, veio o divórcio ao decorrer das circunstâncias, da imaturidade, né, que muitos jovens, muito cedo, casando cedo, né, não tem muita maturidade para lidar com as dificuldades que a vida, né, oferece. Então ali eu vim a me afastar por determinada situação que aconteceu naquela época. Me afastei, né, e saí da igreja. E esse período que eu saí da igreja foi um período muito difícil na minha vida, porque pela decepção que eu tive naquela ocasião, eu me decepcionei muito, 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 muito com a igreja. Ou seja, com as pessoas da igreja, né? Para melhor dizer. E aí eu fiquei com tanta revolta dentro de mim que eu passei a não aceitar mais as pessoas virem falar de Jesus, vir trazer uma palavra para mim. Eu me isolei totalmente, eu me fechei totalmente, porque foi muito doloroso, muito mesmo. A decepção foi tanta que eu falei para mim mesma: eu não quero mais saber de crente, de igreja, não quero mais. E para quem me conhece, como o nosso irmão Marcelo Mesquita, que me conheceu exatamente nessa época, ele sabe da minha história, conhece meu testemunho, sabe que eu tive esse problema, essa revolta, né? Passei por determinadas coisas, né? E aí ele vinha também falar alguma coisa para mim e eu sempre falava para ele: não quero ouvir. E ali eu começava a falar coisas que contradizia a palavra, ou seja, eu ficava imaginando coisa na minha cabeça, né, que não estava de acordo com a Bíblia, e eu ficava contestando aquilo. E o Marcelo sempre falando: nossa, Cessa, você não pode falar assim. E eu falava: eu não quero saber. E teve um determinado momento que eu fiquei tão revoltada, que eu comecei a criticar coisas da Bíblia. Mas Deus tinha planos, né? Ou seja, Deus tem planos na nossa vida, graças a Deus. E nesse período todo, que foram 23 anos que eu vivi afastada,
Agora eu percebo que eu não estava sozinha. Deus estava sempre me protegendo. E por incrível que pareça, por mais que as pessoas não acreditem, eu sentia que Deus falava comigo. E muitas das vezes, assim, eu me deparava, eu mesmo falando com o meu pensamento, falando com Deus. E eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus, meu Pai. E ficava fazendo aquela oração. Uma pessoa que falava mal, né, porque eu estava ferida, mas no fundo eu tinha a consciência que eu precisava de Deus. E Deus estava todo o tempo comigo. Né? Para aquelas pessoas que não acreditam, que não conhecem a Jesus, que pare e pense que realmente o Senhor está conosco, por mais que a gente não queira, porque quem se afasta de Deus, na verdade somos nós. O Senhor está todo o tempo conosco, guardando, livrando. Quantos livramentos o Senhor me deu e deu para os meus filhos, até mesmo sem eu saber, sem eu conhecer. E os que eu conheci, eu só tenho a agradecer. Então eu fui, né, comecei a levar a minha vida achando que estava maravilhosa, que na verdade não estava, porque é isso que o inimigo faz, uma falsa, né, paz, uma falsa liberdade, uma sensação de bem-estar. E eu estava me sentindo bem com aquilo, confortavelmente, me sentindo confortável. Então o inimigo usa isso, porque a estratégia que o inimigo usa é exatamente isso, para afetar o cristão. Ele começa a tirar a tua vontade de ler a Bíblia, ele começa a tirar a tua vontade de ir caminhar para a igreja, ele começa a tirar a tua vontade de orar, a tua vontade de adorar. E aí quando ele vê que você já está sem vontade nenhuma, que ele está conseguindo o que ele quer, aí ele vem com pratos, né, para te oferecer. E vieram muitos pratos oferecidos para mim, para baile, para fazer as coisas desagradáveis que na verdade não agradavam o Senhor. Inclusive, eu comecei, depois de ter a fé em Cristo, né? Aí eu comecei a ir por outros caminhos, ou seja, eu comecei a buscar a parte de espiritismo, né? Ou seja, de macumba mesmo, como se fala, né? Ou seja, fui procurar pessoas que liam a sorte, carta omante, né? Que fala, essas pessoas que leem carta, né? E eu passei a fazer isso. Por determinada pessoa que me conhecia, me levou a isso e eu comecei. Cheguei aí até num centro de macumba e ali, fiquei ali e veio uma mulher, né, que ela estava ali dançando, né, naquele meio, e ela veio falar para mim, você está aqui, por que você está aqui? E eu não respondi nada, porque eu não sabia, assim, o que estava passando ali naquele momento. Eu fiquei assim tão sem ação naquele momento, e ela, você não é daqui. E aí eu baixei a cabeça e não tinha mais o que dizer, porque realmente eu não era dali. E aí foram se passando, e aí eu comecei a me aprofundar mais, né? Ali foi a primeira vez e a única que eu fui, né? Depois não voltei mais, mas eu procurei outros caminhos, ou seja, eu fui nessas mulheres que leem a sorte, bota carta. E aí, chegando numa determinada vez que eu fui para essa senhora, né? E aí ela falou tudo ali que eu queria ouvir, diferente das coisas que Deus tem para nós, porque não é o que a gente quer ouvir do Senhor, mas sim o que Ele tem para nos falar, para nos dizer. E aí eu fui. E aí ela começou a falar, né, das coisas que estavam acontecendo comigo, e eu estava muito bem, aceitando muito bem, porque era o que eu queria ouvir.
Mas aí teve um determinado momento que foi o ponto-chave. Eu tenho um filho, né? Como quem me conhece sabe, ele tem problema com bebida, né? E aí eu queria, vivo sempre pedindo a Deus a libertação, mas a gente tem que entender que é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Então essa mulher falou para mim, por esse motivo de eu estar buscando, que era para a libertação do meu filho, e ela foi e falou para mim: você tem que ir em uma igreja, vai numa igreja e faz uma campanha para a libertação do seu filho. E como eu não queria ouvir ninguém mais falar de igreja para mim, mandar eu ir para uma igreja, falar da palavra de Deus para mim, aquilo me revoltou naquele momento. E ali naquela hora que ela falou assim, vai para uma igreja buscar a libertação para o seu filho, eu me irei completamente, que na verdade eu queria sair dali naquele momento. Mas aí eu tive que fazer o pagamento, né? Pagar ela e pedir um carro, um Uber para eu voltar para casa. E aí eu terminei, encerramos ali. Eu muito revoltada por dentro, só que eu queria esganar a mulher ali naquele momento. Só Jesus, só o sangue. E aí eu, no carro, né? Quando eu chamei o aplicativo, o carro... vindo para casa, eu comecei a pensar, meu Deus, que mulher, o que ela estava falando para mim? Fiquei revoltada, eu não estava acreditando naquilo. E aí eu chego em casa e falo para a pessoa que me indicou essa mulher, eu não volto mais naquela mulher. Aquela mulher foi falar para eu ir para a igreja. Tem cabimento isso? Falei para a pessoa que falou comigo para eu ir lá, né? Eu falei, não vou mais. E aí, essa pessoa me fala novamente. É Deus falando com você. Deus usou a mulher para falar com você. Você tem que voltar para a igreja. Você tem que voltar para Jesus. E aí eu falei assim, não. Eu não vou voltar. Para eu voltar para Jesus, tem que acontecer algo muito forte comigo. Deus tem que me tocar muito forte para eu voltar para a igreja. Mal eu sabia que eu estava determinando aquilo ali. Eu reconheço como uma afronta. Eu afrontei a Deus naquele momento. Ele tem que me tocar muito forte para eu voltar para a igreja. Então ali eu determinei. E aí se passaram alguns meses, né, depois desse ocorrido. E no trabalho, né, eu trabalhava já há 2 anos, né, eu trabalhava no hospital. Aqui, lá na Barra, o Samaritano, trabalhava na época ali. E aí, no plantão, né, eu estava no plantão no dia 22 de junho de 2023. Foi exatamente às 6:30 da tarde, era o final do plantão, né, a gente estava organizando já, recolhendo o nosso material de limpeza para guardar, para levar lá para o vestiário. E aí, eu já arrumando o carrinho, né, e fui lá para o vestiário guardar minhas coisas e colocar o carrinho lá no lugar. E nesse momento, eu cheguei no vestiário e comecei a me sentir enjoada. E aí, tinha uma colega do lado, eu sentei do lado assim, e comecei a ver o celular. Aí ela olhou para mim e falou assim, que ela me chamava de Maria. Maria, você tá bem? Aí eu falei assim, não tô sentindo nada não. Aí ela falou assim, tá bom.
Aí daqui a pouco eu comecei a sentir a minha mão dormente. Aí meu rosto assim começou a queimar, eu senti uma ardência no rosto. Aí eu achei que tinha sido do produto, né? Eu falei, eu não lavei as mãos. Aí levantei, fui lá na pia, lavei as mãos, molhei o rosto e voltei. E aí quando eu voltei, eu pego o celular novamente e fico vendo o celular. E aí, do nada, assim, eu comecei a sentir vontade de vomitar. E aí eu falei pra ela, eu não tô sentindo bem não, tô sentindo vontade de vomitar. E quando eu falei isso, tinha uma outra colega em pé, aí ela chuta a lixeira para perto de mim. Só o tempo de eu levantar a tampa da lixeira, eu comecei a vomitar, passar mal. E aí foi aquele corre-corre. Corre que Maria tá passando mal, chama lá a encarregada, Maria tá passando mal. Aí a minha encarregada veio e falou assim, tem o telefone do seu filho? E eu passando mal, eu conseguindo ainda falar, eu ainda estava consciente. Aí eu disquei o número do meu filho, Gabriel, né? E passei o telefone para ela. E nisso ela liga pro meu filho pedindo para o meu filho ir me buscar, que eu estava passando mal. Só que nesse meio tempo da ligação e entre a vinda do meu filho me buscar, chegou o momento que eu já não aguentava mais, né? Que a ânsia de vômito, o vômito estava intenso, era um atrás do outro. Chegou o momento que eu desfaleci, eu caí. E aí foi aonde eu não lembro mais. O que eu lembro daquele momento que eu caí, que eu senti que eu caí, é que eu via, né, várias pessoas, mas não muito nítida, né, como se fosse assim, sombras, e uma luz bem lá no fundo, assim, bem distante, bem forte, uma luz bem forte, e tinha uma porta. E eu via aquelas pessoas entrando ali. E aí vinha no meu consciente se eu seguia ou eu ia para a direita. E ali naquele momento ali, naquela dúvida ali, se eu seguia até aquela direção daquela porta, que estava tudo escuro em minha volta. Estava tudo escuro em minha volta. De repente eu pegava a direção da direita, da minha direita, né? Ou seja, eu não ia para aquela direção, eu pegava a direção da minha direita. E nisso foi aonde, quando eu acordei, eu estava já na emergência do hospital. E eu não sei como eu cheguei ali. Depois as minhas colegas falaram que foi elas que chamaram o maqueiro e me carregaram e me levaram até a emergência. Quando eu volto à consciência, já é com a médica perguntando meu nome. E ali eu tentando falar meu nome, não sei se eu consegui falar, não saía. E eu abri o olho e vi o meu filho na porta. E eu comecei a chamar ele, né, que eu chamo ele de Biel. Eu consegui pronunciar Biel, mas o que eu queria falar para ele eu não conseguia falar. E aí nisso me deram um monte de remédio, eu sei que fizeram os primeiros socorros e deu tudo bem. E aí falaram assim, ela vai ter que ir para o CTI, isso eu ouvi. Aí me levaram para o CTI, eu fiquei no CTI durante 5 dias, ou seja, 5 dias foram os dias que eu fiquei internada. Eu fiquei no CTI da noite da quinta até a segunda-feira. Porque na terça-feira eu já tive alta. E na segunda eu tive alta do CTI. Então eu fui pro quarto, pro leito, na segunda-feira. Então ali no CTI eu dormi aquela noite, né, da quinta-feira, né? E quando foi de manhã, né, que a enfermeira entrou, né,
E aí ela me perguntou se estava tudo bem, eu acordei, né, abri os olhos e me deparei com aquela situação. Eu no CTI toda cheia de furos, né, do soro, tudo mais, sendo monitorada. E aí veio, né, a questão da minha consciência. Eu falei assim, caramba, graças a Deus que eu tô viva. E aí eu comecei ali a agradecer. E naquele momento eu senti um desejo muito forte de voltar para Deus, de voltar para o Senhor. Porque eu sei que ali foi, assim, Deus agindo. No momento, não era para eu ficar naquele hospital, o hospital me socorreu ali. A minha chefe queria fazer a transferência para o outro hospital, que era o Lourenço Jorge, e a equipe médica que cuidou de mim não permitiu. E aí eu não tinha, né, financeiramente condições para pagar o hospital, porque o hospital é um hospital particular e internacional, né? E eu não tinha financeiramente condições. Aí eu acredito que a empresa pagou, a qual eu trabalhei. E aí me deu o direito de ter até acompanhante, né? Quer dizer, a direção enviou uma carta para o meu quarto, quando eu recebi a alta para o leito, me dando o direito de uma acompanhante. E o direito de estar ali, que estava tudo já pago, né? Que eu não precisaria me preocupar. O meu filho ficou muito maravilhado, meu filho estava no momento, né? E ali eu vi a mão de Deus, ali eu vi o cuidado de Deus com a nossa vida. Mesmo eu na rebeldia, mesmo eu não querendo, mas o Senhor mostrou para mim. Ele fez com que eu visse aquilo tudo, aquela situação. E outra, eu não fiquei com sequela fisicamente. Um AVC, o médico, quando trouxe o laudo, trouxe tudo, ressonância, tudo que eu tinha feito, mostrou que eu tive um AVC. E eu não fiquei com sequela fisicamente. Eu só tive uma sequela no paladar, que até hoje eu não tenho muito paladar, eu não sinto o sabor da comida direito, né? Eu como porque eu sei que eu tenho que comer para viver, continuar viva, mas o paladar se foi. Mas graças a Deus que eu estou perfeita, para a honra e glória do Senhor, para fazer a obra. Então, o que eu quero transmitir com esse testemunho, né? Que quando Deus tem propósito, tem uma obra na nossa vida, a gente não tem escolha. Quando a gente é escolhido, a gente não tem escolha. Eu, na minha ignorância, né? Na minha dor, no passado, na minha rebeldia, eu achei que eu tinha largado tudo, que na verdade os evangélicos crentes eram pessoas más. E eu pensei assim, meu Deus, eu pequei contra ti, né? Pequei contra Deus. É como a passagem do filho pródigo, né? Que se revoltou, queria os bens, a divisão dos bens, e o pai dele deu, né? E aí ele gastou sua herança, sua fortuna, e depois teve que voltar para o seu pai, e o seu pai aceitou. E assim Deus faz assim com a gente, né? E em determinado momento, o Senhor tem a obra na nossa vida, e a gente fica, não vou fazer não, hoje não. E aí a obra está perecendo. E o que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendi com isso?
é que a gente tem que fazer o ID do Senhor. Porque a gente não teve o privilégio dos apóstolos antigamente, na época de Cristo, porque os apóstolos andaram com Jesus, viveram com Jesus, vivenciaram os milagres que Jesus fez, né? Sofreram. E hoje a gente tem, digamos, uma vida maravilhosa, né? E aí a gente não quer ir pregar o ID. E um determinado tempo eu senti esse desejo de dar meu testemunho, porque eu me vejo assim, até também eu posso citar o profeta Balaão, né? Porque muitos não acreditam, as pessoas que não acreditam dizem que isso é história. Mas realmente é história, aconteceu, está escrito na Bíblia. O profeta, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele montou na sua jumenta para ir amaldiçoar. E Deus usou a jumenta para falar. Deus pode, ele tem todo o poder. Ele é o dono de tudo, do céu, da terra. Então ele tem o poder de usar quem ele quiser. E naquele momento lá, com aquela senhora que leu a carta para mim, Deus usou ela quando falou: vai à igreja buscar a libertação para o seu filho. Eu me irei. A minha vontade era de chapar a mão naquela mulher. Mas hoje, depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu reconheci que Deus é o dono da vida e aquilo que a gente tem feito para o Senhor, né? Nada, não temos feito nada. Porque a gente tem que ir falar, pregar as boas novas, falar do Evangelho de Jesus, e a gente não tem feito nada, a gente tem ficado preso em casa, assistindo uma TV, vendo um celular, e a obra do Senhor está aí, precisando de obreiros valorosos para fazer o trabalho que o Senhor nos confiou de fazer. Então eu quero agradecer a todos, né, e que esse testemunho toque no seu coração, né? Se tem alguém nessa situação como eu, né, revoltado por uma decepção que teve no passado, mas que libere perdão, que peça força a Deus, para que Deus trabalhe no seu interior, no seu coração, para que você consiga liberar o perdão para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que te feriram. Porque eu confesso a você, eu liberei o perdão para aquelas pessoas que me magoaram no passado, que me fizeram se afastar do Evangelho há 23 anos atrás. Eu liberei. Deus trabalhou no meu coração para eu conseguir fazer isso. E hoje eu me sinto bem. E eu creio que isso é a paz de Jesus. Porque quando ele diz... A minha paz vos dou, né? Não como o mundo dá. Então, essa paz que Jesus dá pra gente é isso. É você se sentir bem, livre, né? Liberar o perdão. Porque o mundo vai te dar paz, mas paz passageira. Você vai estar feliz aqui, agora, nesse momento, mas depois você vai para sua casa e a solidão vai chegar lá e você vai se sentir só. Cadê os teus amigos? Né? Então, o que o Senhor nos dá é a verdadeira paz. Então, que se esse testemunho chegou até você, que você possa refletir que é uma experiência mesmo vivida por mim, entendeu? Que eu quero passar para você e desde já eu quero agradecer a todos e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e eu agradeço, em nome de Jesus. Então, quero também, nesse momento, fazer um convite a você. E você sentiu o desejo no coração, procure uma igreja
daquela igreja que você tem preferência de ir, mais próximo da sua casa, que você se sentir à vontade, porque aqui eu não estou falando em denominação, estou falando do Evangelho de Jesus, a experiência que eu tive com Jesus. Então, se você está passando por situação difícil, nada está bem na sua vida, procure uma igreja mais próxima de você. Não cito denominação, porque isso não te leva ao céu. O que te leva ao céu é a salvação, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Amém? Obrigada.